entendeu a maioria socialista na Assembleia da República mexer nessa lei e criar aqui, enfim, um desaguisado que é conhecido a propósito desta matéria. Eu penso, felizmente, e mais uma vez a catástrofe da Madeira teve esse lado eventualmente bom, que essa questão está ultrapassada. Foi aprovada uma nova lei das finanças na Assembleia da República, foi agora publicada, curiosamente. A lei anterior era a Lei Orgânica 1 de 2007, a nova lei é a Lei Orgânica 1 de 2010. Há aqui um processo político que tem a ver com esta matéria, que é o seguinte. A propósito da catástrofe, o engenheiro Sócrates, em entendimento com o Presidente do Governo Regional e, portanto, entre os dois governos, estabeleceram que vai haver uma lei de meios, uma lei especial, que irá ser apresentada em breve à Assembleia da República para atender às necessidades financeiras resultantes da catástrofe que impõe a reconstrução de muitas infraestruturas que foram destruídas pela aluvião. E nessa circunstância estabeleceram e percebeu-se que o José Sócrates necessitava de ter uma solução política para esse problema, porque esta lei teve uma grande oposição do Ministro das Finanças, houve até a ameaça de demissão por parte do Ministro das Finanças se a lei continuasse, e foi necessário dar uma resposta a esse problema, e a resposta foi suspender, digamos assim, a aplicação da lei neste Orçamento do Estado, com a promessa de que, mesmo o reforço que a nova lei trazia, não seria nunca suficiente para dar resposta a estas necessidades supervenientes que a catástrofe ocasionou e que, portanto, suspendia-se nessa parte a lei e resolver-se o problema como se vai resolver. Estou crente na lei que o Governo apresentará em breve à Assembleia da República. Penso que as questões vão estar ultrapassadas, que isto se vai estabilizar, vai haver este período de 2 a 3 anos de transferências excepcionais ao abrigo dessa lei de meios e que depois tudo retomará a sua normalidade, e aquilo que foi, digamos, a polémica da lei das finanças autónomas ter-se-á por ultrapassado. Em relação à forma como tem evoluído a autonomia, o processo, digamos que vai levando-nos a dar alguns passos nas autonomias, é os processos de revisão constitucional. São processos difíceis, obriga a acordos entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata para se formar os 2/3 necessários para a revisão e, portanto, para as soluções, para as novas soluções constitucionais, e, portanto, como processos de negociação, são sempre processos de cedência recíproca e, obviamente, nunca se fica nenhuma das partes a 100% daquilo que são as suas pretensões, e vamos dando esses passos. No entanto, temos contado com um aspecto que eu considero altamente negativo em matéria de autonomia, e que é a jurisprudência restritiva do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem uma tendência dominante de, mesmo algumas soluções que nós avançamos na Constituição, nas revisões constitucionais, e que sabemos que, se quisermos dar um determinado sentido e alcance, depois, na prática, perante os diplomas concretos, perante a apreciação da constitucionalidade de diplomas concretos das Assembleias Legislativas, o Tribunal tende a chumbá-los e tende a fazer interpretações restritivas. Eu tenho entendido que, e isso tem tido aspectos, do meu ponto de vista, negativo nas relações institucionais, é que não é dignificante para as Assembleias Legislativas a frequência com que o Tribunal Constitucional chumba os diplomas de ambas as regiões. Mas eu acho que isso não deve inibir as Assembleias de tomar iniciativas legislativas. E muitas vezes tem inibido. Eu acho que, pelo contrário, que se devia enxugar o Tribunal Constitucional, que se devia
produzir legislação para ir tendo capital de queixa, porque esse capital de queixa ajudará, do meu ponto de vista, em revisões constitucionais futuras. E, portanto, é preciso mostrar, porque o curioso é que se nós formos analisar essa jurisprudência e fizermos esta pergunta, em que é que este diploma atentava com a unidade nacional? Quais eram os valores da nossa quadro constitucional que eram postos em causa? E vamos concluir que em 90 e muitos por cento não há uma questão relevante que pudesse estar em causa. E fica um outro problema, que esse é que é o mais relevante de todos. É que esses diplomas não são caprichos das Assembleias Legislativas. Esses diplomas, de uma forma geral, veiculam soluções que, do ponto de vista legislativo, se consideram as mais adequadas às especificidades de cada uma das regiões autónomas. E, portanto, o que isso significa, muitas vezes, é que esses problemas deixam de ter a resolução adequada. Isto não é um contributo positivo das instituições para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das regiões autónomas. E esse é que é o aspecto que me preocupa mais. É que, a pretexto de umas leituras muito teóricas e muito restritivas, se prejudica soluções de populações que esperavam, muitas vezes, resposta por via desses diplomas. O caminho que cada uma das regiões tem seguido em matéria de estatutos tem sido distinto. Embora, pelos desfazamentos temporais que têm acontecido nas revisões estatutárias por parte dos dos Açores, têm reciprocamente bebido soluções de um lado e do outro. Há soluções do Estatuto da Madeira vigente que foram bebidas em estatutos dos Açores anteriores. Há soluções no atual Estatuto dos Açores que foram, em parte, bebidas em revisões que o Estatuto da Madeira teve. Portanto, há obviamente, um aproveitamento recíproco e bem de experiência que cada uma das regiões vai acumulando. Nós entendíamos que não seria o momento adequado para a revisão que foi feita do Estatuto dos Açores, porque entendíamos que tínhamos primeiro fazer a revisão constitucional. Não foi essa a opção, mas respeitámos-la, como é óbvio. Como se sabe, deu algum alarde, porque o Tribunal Constitucional veio a chumbar algumas das propostas. Nós parecíamos que era melhor começar por cima, rever a Constituição e depois conformar o Estatuto à Constituição revista, e não o contrário, porque tinha necessariamente este perigo de haver algum chumbo. E é em ser revisão constitucional próxima, que esta Assembleia tem poderes constituintes, que temos de dar novos passos e que nos temos de entender, e por declarações que tenho ouvido ao Dr. Carlos Sérgio e ao Dr. Alberto João Jardim, eu penso, e neste clima de maior amorosidade que se criou depois da catástrofe da Madeira entre os dois governos, eu penso que se criaram um espaço para dar mais uns passos importantes no aprofundamento das competências das regiões autónomas, que é fundamentalmente uma clarificação dos poderes legislativos para deixar aos órgãos de soberania os atributos de soberania, as competências em matéria de Constituição e atributos de soberania, e tudo mais pode ser diferente em cada uma das regiões autónomas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Guilherme Silva, Vice-Presidente da Assembleia da República. Agradecemos as suas palavras. Trouxe para aqui questões muito interessantes, aprendemos com certeza muito, eu também aprendi algumas reflexões, e acho interessante que fale na questão financeira. Eu, depois, se tiver tempo, vou pegar um bocadinho nela, porque acho que ainda é a questão que, de facto, ainda é aqui a pedra de toque nas relações entre as partes deste todo que é o território nacional. Muito obrigado, então, pelas suas palavras, pela sua comunicação. Vamos passar agora a palavra ao Sr. Dr. Mota Amaral e escutar com ele, então, a sua comunicação. Então, se faz favor.